Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje tenho um convidado muito especial sobre um tema que eu acho que desde que comecei este podcast queria muito que fosse falado, porque tem que ser falado, tem que se quebrar tabus e, acima de tudo, que fosse falado com respeito e com um grande sentido de partilha para ajudar pessoas que estejam na mesma situação do Diogo, mas pessoas também que, como vocês, que estão aí desse lado, podem ter muitas questões, podem ter muitas dúvidas, às vezes opiniões, a perceberem de facto como é que é viver na e com a homossexualidade e que, acima de tudo, somos todos pessoas, e se é uma escolha, se não é uma escolha, se é uma doença, se não é uma doença, se é uma coisa que não é normal, são várias coisas que nós vamos falar aqui hoje, com muito respeito, com muito amor, com muita verdade, porque de facto tenho-me vindo a perceber que, apesar de se ir falando muito, ainda há muitas coisas interiorizadas em muitas pessoas que não são de facto o que nós devemos ser enquanto pessoas para outras pessoas. É o Diogo. Obrigada, Diogo. Olá, Ticas. Obrigado pelo convite, antes de mais. Vai ser ótimo falar um bocadinho sobre este tema, nomeadamente por ser a primeira vez que falo tão abertamente sobre ele. Portanto, acredito que vai ser uma novidade para algumas pessoas, mas acho que é importante transmitir esta mensagem e ajudar a desconstruir aqui um bocadinho algumas ideias que possam existir e, no fundo, do que tu dizes, percebemos todos que somos todos pessoas, não é? E acho que essa será a mensagem principal. Obrigada. Obrigado. Pela confiança também, por teres aceito logo isto, coisas áticas, a Vera Abcacis, quando eu lhe disse que queria falar muito deste tema, porque achava urgente falar deste tema, a Vera disse: tenho um amigo que eu acho que, e mandou-me, eu gravei o número em Luís. E andei semanas, e eu assim, mas onde é que eu tenho o número, onde é que está o Luís? Mas depois quando percebi e encontrei o erro, mandei-te mensagens, liguei-te logo e disseste logo que sim. E por isso quero-te agradecer muito. Acho que foi um anjinho que nos juntou, pela conversa que tivemos e por tudo. Espero e tenho a certeza que vais ajudar muitas pessoas, Diogo. Espero que sim. Mesmo, eu acho que sim, e a mim também me vais ajudar, porque é uma coisa que eu tenho e que se calhar quem nos está a ouvir também, que é desde que fui mãe, a minha perspectiva mudou completamente sobre muitas coisas, mas sobre a homossexualidade foi uma delas, que é, se um dia um dos meus filhos ou filha for homossexual, que o sinto é bem, não é de eu ser a favor ou contra, porque os filhos não são nossos, são deles, nós somos nós, mas é que aperto no coração por tudo o que ele vai passar, por tudo o que ele vai sofrer, por ser como é. E que apesar de ter sempre o meu colo, claro, ele ou ela, nunca se sabe se não ainda vem aí uma rosarinha, uma terceira, mas sentir era isto, era independentemente de tudo o que estas pessoas tenham em casa, é um caminho muito mais duro do que eu, Ticas, que sou heterossexual e que gosto de homens e que vou de acordo com o que é suposto ser. Mas já lá vamos, certo. Porque és muito mais, tens uma história e por isso acho que temos aqui uma hora também para deixar parte da tua história contada. Claro que gostei sim. muito de falar com as pessoas a quem me deste o contacto. Conta-me um bocadinho, como é que foi a tua infância, onde é que nasceu o Diogo, onde é que cresceste? Vamos a isso. Portanto, eu tenho 31 anos, nasci em Leiria, cresci numa família bastante tradicional, eu diria normal, digamos assim. Portanto, fiz tudo aquilo que normalmente os jovens fazem, portanto, também brinquei muito na rua, brinquei muito na escola, vivi sempre perto da escola, portanto era fácil a deslocação e juntar-me com alguns amigos e deslocar-me até à escola. Os meus pais acompanharam-me sempre desde pequeno, inicialmente para me levar à escola, depois para fazer um caminho mais autónomo, mas costumo dizer que tenho um caminho muito sem altos nem baixos, portanto diria que os altos e baixos da minha vida começaram um bocadinho mais tarde,
Enquanto fui pequeno foi tudo um bocadinho muito naive, digamos. Portanto, era todo um mundo bastante cor-de-rosa, correu sempre tudo bastante bem, digamos. E foi tudo bastante fácil. Aliado a isto, eu fiz trampolins durante muitos anos, saltei trampolins muitos anos. É uma história que fará para sempre parte da minha vida, tal como esta que eu vou contar aqui hoje, não é? Foi os meus amigos dos trampolins são a minha segunda família, porque foi com eles que eu cresci, e acima de tudo era o local onde eu tinha mais adversidades. Eu sempre fui bom aluno, portanto aí nunca tive um grande problema, era fácil para mim estar na escola, era fácil para mim aprender e ter bons resultados. Nos trampolins não, na realidade eu nunca fui muito bom nos trampolins. Às vezes olho para trás e não percebo como é que eu continuei nos trampolins, porque de facto eu não era nada bom nos trampolins, o que é incrível, mas foi precisamente este lado humano e as relações que eu criei nos trampolins que me foram ficando, e foi por isso que eu fui ficando nos trampolins. Inclusivamente depois, quando fui para a universidade, vim para um clube de trampolins em Lisboa e ainda treinei um tempo nesse clube. Portanto, eles foram a minha segunda família e, acima de tudo, ensinaram-me a lidar com a adversidade. Eu acho que aí foi realmente o que foi realmente marcante na minha relação com os trampolins. Foi, como eu nunca fui bom, eu tive sempre que aprender a lidar com a adversidade e ver o lado positivo de estar ali. Porque ainda por cima tinhas uma irmã que era muito boa nos trampolins. Exatamente. Para contrastar. E, portanto, eu acho que a minha família sempre também tentou puxar um bocadinho por mim, não é? E não ser só a minha irmã a estrela da companhia, mas o que é certo é que era, porque ela era realmente boa e participou em algumas competições internacionais e tudo, chegou a ser medalhada no Campeonato da Europa, e portanto ela tinha realmente um lado bom, e eu não tinha esse lado, mas mais uma vez isso ajudou-me também a gerir não só os trampolins em si e a relação que eu tinha com os trampolins, como a relação com os meus amigos nos trampolins e a relação com a minha família, onde eu estava num segundo plano nesse campo. Essa grande amizade, e que eu sei porque falei com a tua melhor amiga ainda hoje, que era dos trampolins, que me disse uma coisa que eu adorava que algum dia alguém dissesse isso de mim, que é: eu com o Diogo sou uma pessoa feliz. Sempre que estou com o Diogo, sempre que falamos, eu fico mais feliz. O Diogo a mim trouxe-me sempre mais felicidade à minha vida. Isso é incrível. Não é? É raro, de repente, e dizia isto muito, muito sentida, muito, muito emocionada, e eu a querer era outras coisas, e ela só me dizia, de facto, coisas muito boas, tuas, mas para eu perceber um bocadinho, havia a escola em que eras ótimo aluno, os trampolins, que eram um desafio para ti, mas continuavas porque era onde tu tinhas o conforto de bons amigos, e a escola? Como é que era? Os amigos da escola eram amigos, ou era quase que os trampolins eram um escape para esquecer aquilo que se ia passando na escola? Sim, essa pergunta é bastante boa, na realidade, é muito pertinente. E de facto, a maior parte dos meus amigos não são da escola, portanto, tinha algumas pessoas próximas, inclusive a Inês, com quem tu falaste. A Inês vem comigo desde do quarto ano, ou do terceiro, do quarto, penso eu. Portanto, fiquei próximo de algumas pessoas da escola, mas não são de todo o meu grupo de amigos principal. Talvez por não ter esta parte do desafio que tinha os trampolins, não é? E essa parte realmente fez-me criar uma ligação muito mais forte, muito mais quase dependência deles. E o que é certo é que chegava, por exemplo, ao fim de semana, e nós juntávamos-nos sempre. Quando não havia provas, e isto havia sempre, e isso é uma coisa que vai marcar, eu acho que para sempre. De facto, há ali uma altura do ano em que havia muitas competições, e nós íamos sempre quase em família, aquela imagem de carrinha, quase de peregrinação aos pavilhões e às provas. Eu tenho esta ideia de ir com o treinador, que também é nosso amigo, também faz parte do grupo, não tinha assim tanta diferencialidade para nós todos, os nossos pais, e irmos todos e ficarmos nas cidades. E conheci imensas cidades em Portugal, precisamente por isso, por todos os fins de semana íamos para o norte, íamos para o sul, íamos para o centro, andávamos sempre a passear de um lado para o outro, e os meus pais acabavam por alinhar muito nisto, também numa perspectiva de conhecer, não é? E viajámos imenso em família assim. E portanto, por isso também digo que criámos ali uma família, porque vivemos estes momentos todos juntos. E de facto, na escola, como não haviam estes momentos, e não havia muito tempo extra para além da escola, o tempo que eu tinha extra ao fim de semana para me juntar com os meus amigos dos trampolins, isso acabou por não haver uma ligação tão emocional, tão forte, como com os amigos dos trampolins, sem dúvida. Na alguma altura
da fase de adolescência, sofreste de bullying? Sim. Sim, na perspectiva de mais até de excesso de peso, apesar de fazer trampolim. Obrigado. Ficou registado. Obrigado. Mas, de facto, já houve uma altura que eu tive excesso de peso. E isso acho que foi um dos motivos que fez com que eu nunca tivesse sido muito bom nos trampolins, apesar de me ajudar de algum modo a manter alguma forma física, minimamente. Mas isso era de facto um entrave ao meu desenvolvimento. E também um entrave à minha autoestima, não é? Naturalmente. E, portanto, situações de bullying aconteceram nesse sentido. E pronto, e se calhar isso também fez com que eu não tivesse uma ligação tão grande, uma ligação emocional tão grande à escola como com os trampolins, porque apesar de eu estar mais exposto nos trampolins, nunca senti isso. Senti sempre foi... Exatamente, sempre foi um sítio onde recebi amor, onde sempre energias positivas, mesmo quando eu não conseguia fazer alguma coisa que era uma coisa bastante comum. E eu tenho uma história muito, muito engraçada com a Joana, precisamente, que é uma história muito engraçada que reflete algum medo que eu tinha de fazer as coisas. Então eu passava horas literalmente em saltos verticais até ter coragem de fazer alguma coisa. Então nós fazíamos apostas no pavilhão quantas saltos verticais é que eu ia dar antes de conseguir fazer alguma coisa. Eu acho que o recorde é 81 saltos verticais. E é uma coisa que aliás, eu acho que as pessoas iam... Estavas a pensar na vida. Estava a pensar na vida. Eu nem lembro o que é que eu pensava na altura. Aquilo para mim era um massacre. Eu tenho que fazer alguma coisa. Depois já era um misto, um misto de sensações de... Eu não posso sair daqui, porque senão as pessoas vão dizer eu passei aqui minutos e não aconteceu nada, com eu não ter coragem de fazer as coisas. Portanto, isso foi realmente uma das histórias que eu guardo dos trampolins e foi incrível. Nessa fase do bullying, contaste a alguém? Não. Penso nunca. Mais tarde falei sobre o assunto, nomeadamente quando fui acompanhado, fiz psicoterapia e falei muito sobre este assunto. Mas nunca na altura não falava sobre o assunto, até porque eu não era uma pessoa nada extrovertida e não sou muito extrovertido. Guardo um bocadinho as coisas para mim e tento sempre processá-las primeiro para depois poder exteriorizar. Então nunca, e na altura que não tinha sequer essa maturidade emocional, nunca falei sobre o assunto. Porque também não querias preocupar os que gostavam de ti? Sim, também e também porque as pessoas tinham uma ideia de mim, sempre tentei transmitir uma ideia de estar bem. Essa ideia que a Joana referiu sempre foi um ponto importante para mim, as pessoas terem uma boa ideia de mim. E foi lá que eu fui trabalhar depois, não é? É que nem toda a gente vai ter uma boa ideia nossa. A ideia não é nós agradarmos às pessoas, e se calhar por isso também mesmo esta questão da homossexualidade ter surgido tarde na minha vida foi porque sempre me preocupei em agradar às pessoas e não a mim próprio. E às vezes perdi-me um bocadinho no caminho. E é importante a determinada altura encontrarmos. Se não nos encontrarmos antes, pelo menos alguns no caminho temos de nos encontrar. E isso só surgiu mais tarde e portanto a minha ideia inicial era eu não posso preocupar as pessoas, eu vou mostrar que estou bem, e quando estava realmente bem. Mas naturalmente quando estava mais sozinho ou assim, pensava sobre os assuntos, claro. E nessas alturas, onde é que foste buscar colo? A estes amigos e à minha família, que às vezes havia aqui um misto, portanto, dos dois, não é? Eles já faziam parte, aliás, esses meus amigos iam lá à casa, ficavam lá em casa, e portanto já era e quase todos um misto. ensinarem. Sim, exatamente. E portanto era quase uma grande família, e por isso o colo era todos, não era? Não era de alguém muito em particular, era como um grupo, e era aí que encontrava o colo, sim. Depois, no dia em que disseste a alguém que sofreste de bullying, como é que foi a reação? Houve alguém que ficasse chateado, do género, porque é que não me disseste nada? Chateado e ao mesmo tempo com uma dor, basta, se calhar eu podia ter ajudado a aliviar qualquer coisa. Sentiste um peso devia ter contado ou falado? Eu acho que as pessoas percebem que todos nós temos timings diferentes, e foi uma coisa que eu fui percebendo mesmo com a questão da homossexualidade, é que as pessoas respeitam os timings. Claro que há sempre a primeira reação é essa, não é? É porque é que não contaste, porque é que não falaste, podíamos ter trabalhado isto juntos, mas acaba sempre mas as pessoas acabam por entender que as pessoas são os seus tempos e que não querem, não estão dispostas a estar desconfortáveis o suficiente logo de início. Até porque muitas vezes essas situações podem ser temporárias e se calhar de facto não vale a pena
portanto, abordá-las, mesmo sem sequer Preocupar o digeri-las. outro. Preocupar o outro, sim. E é preciso, acho que é preciso sempre algum trabalho da nossa parte de, ok, quando eu for abordar esta pessoa sobre este assunto, também quero ter soluções. Quero estar preparado para falar sobre o assunto e se houver mais perguntas, eu ter respostas para elas. E isso exige algum tempo, alguma maturidade e algum amadurecimento das respostas, não é? Portanto, é natural que não seja logo. Depois, trampolim, escola, sempre ótimo aluno. Hoje em dia, vou só dar assim um geral para depois já irmos ao foco da conversa, mas até chegares aqui passaste por um doutoramento nos Estados Unidos, nem me atrevo a dizer os nomes dos cursos, não vai eu falhar, vou deixar isso. Claro. Mas esta parte profissional e académica, sempre soubeste que era isto que querias investigar, soluções para isto, para aquilo, ou foi também, surgiu? Como é que conseguiste chegar onde estás hoje? Portanto, eu, lá está, sempre fui bom aluno e não tive dificuldades em escolher aquilo que queria. Até ao 12º ano eu não sabia o que é que queria, portanto acho que é uma situação comum e continuo a achar que é demasiado cedo para se tomarem decisões. Naturalmente alguém com 18 anos não tem maturidade suficiente para tomar uma decisão que impacta a vida futura, não é? E acho que mesmo do ponto de vista dos empregadores é uma coisa que está a mudar hoje em dia e valorizam-se muito competências novas e pessoas com mentalidades diferentes e equipas multidisciplinares. Isso é extremamente importante. E ainda bem que aconteceu, porque de facto tomar decisões com 18 anos muitas vezes são precoces e são um pouco maduras. Portanto, a minha decisão basicamente foi, eu estava em Ciências e Tecnologia, eu gostava da cadeira de Biologia, vou optar pela área da Biologia. Foi tão simples quanto isto. Portanto, sem pensar muito sobre o que é que seria o futuro, pensar um bocadinho também na parte da indústria farmacêutica, era um bocadinho a ligação que eu queria ter, e a medicina e ajudar as pessoas nesta parte mais social, era um bocadinho a minha ideia. Nunca pensei em medicina, porque eu não seria capaz de tomar assim tão perto conta de uma pessoa. Não era... ficar a saltar 80 vezes no trampolim. Exatamente. Até decidires o que é que ias fazer. Exatamente. Era muito provável que isso fosse acontecer. Ficasse com um bisturi na mão e ficasse a pensar o que é que eu vou fazer agora. Entretanto, estávamos no bloco operatório há 1 hora. Era muito provável que isso acontecesse. Mas de facto, portanto, eu não queria essa parte e essa responsabilidade que é gigante. Aliás, basta ver nos dias de hoje a responsabilidade que é ser médico e a importância que isso tem, e eu não estava preparado para assumir esse tipo de responsabilidade. Então optei pelo outro lado, a parte mais de investigação, ligação à indústria farmacêutica, e na altura eu concorri para... A minha única condição era não ficar em Lisboa. Portanto, quando eu concorri para Aveiro, inclusive com a Inês, que tu conheces. Concorremos os dois. A Inês entrou e eu não. Não entrei por 1/10 ou por meia décima, penso eu. E a minha condição era, portanto, não vir para Lisboa. Acontece que no primeiro curso que eu entrei foi a única opção em Lisboa e vi para Lisboa. E então decidi que ia concorrer a uma segunda fase. E na segunda fase concorri, só pus uma opção em Lisboa e voltei a entrar em Lisboa. Não querias... Acho que acima de tudo era a ideia que eu tinha, também o preconceito, e lá está, estas coisas que se desconstruíram. E não ter aquele conforto que há de... em Leiria tinhas os trampolins, ou seja, havia um grupo. Em Lisboa é mais difícil criar do nada, de repente, esse conforto, esse grupo. Era isso que te fazia querer ir para uma cidade mais pequena? Exatamente, sim. Era essa falta de interação social que eu achava que existia em Lisboa, não é? E também o medo desconhecido de uma cidade grande, de como é que eu me vou adaptar, os transportes, o que é que eu faço. Estou outra vez. Mas é que é exatamente essa, e é uma coisa muito característica minha, que tenho tentado trabalhar muito, é ficar muito tempo a marinar. Portanto, antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma ação, passo muito tempo a pensar sobre ela, a maturá-la. E de facto... Já viste que para vir cá não pensaste muito? Não. Porque me obriga agora a isto, percebes? Obriga um bocadinho também a desconstruir isto, a dizer, a sentir mais, a ser menos racional e ser mais emocional. E se senti de facto, e senti uma ligação contigo quando me ligaste e quando falámos sobre o assunto, e se eu tinha dúvidas, quando falámos, deixei de as ter, porque de facto percebi que ia ser muito interessante estar aqui. E portanto Lisboa foi um bocadinho também assim, e com muitas outras histórias da minha vida, foi sentir que o medo tornava-me um bocadinho imóvel e tinha medo então de avançar.
o destino, ou como lhe queiramos chamar, achou que de facto eu tinha que vir para Lisboa e das duas opções fiquei em Lisboa. E correu bem. Sim, correu otimamente. Depois foste para os Estados Unidos. Depois foi para os fazer um Estados Unidos. doutoramento. Uhum. E esse ano também não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Foi possivelmente o ano mais difícil da minha vida. Portanto, lá está. Eu era um aluno, era muito bom aluno, não estava habituado a lidar com a frustração a nível profissional. O meu mestrado também correu bastante bem, de um modo geral. E quando comecei o doutoramento, comecei sem saber exatamente o que é que queria fazer como tese. Tinha algumas ideias, nada muito maduro, e optei então por fazer, não tanto sugerir um tema, mas adotar um tema sugerido. E na altura pareceu-me, e de facto é um tema muito interessante, que tinha muito para trabalhar. A minha tese estava à volta foi trabalhada à volta da regeneração do miocárdio após o infarto. Portanto, tinha aqui um potencial ligado à medicina e ligado à indústria farmacêutica, mais na perspectiva de terapias celulares e não tanto medicamentos. E, portanto, pareceu-me muito, muito aliciante e muito alinhado com o que eu queria e aceitei o desafio. Ao início, é suposto um doutoramento ser uma pessoa autónoma, portanto, tomar algumas decisões, definir planos, tomar ações, e é aí que as pessoas também ganham um bocadinho calo, não é? E que vão aprendendo profissionalmente como é que funciona a investigação. E é normal que haja frustração, porque a investigação é isso mesmo, é ela que não sabe a resposta, procura-se uma resposta. E foi o meu trampolim, exatamente. Agora consegues ver que há muitas situações na minha vida que são um trampolim. E a questão aqui é que eu nunca saí das tensões, portanto, dos saltos verticais. Nunca consegui ir para uma zona realmente confortável e onde as coisas começassem a acontecer. Ou por outra, aconteceu, mas mais no final do meu doutoramento. E, portanto, quando eu fui para os Estados Unidos, além da diferença de algum choque cultural que existe sempre, não é? Havia esta questão de eu não tinha, profissionalmente, as coisas também não estavam a correr bem. Portanto, foi um bocadinho tudo, não é? As coisas não estavam a correr bem profissionalmente, já não estavam em Portugal. Nos Estados Unidos ainda mais difícil, porque depois não foi fácil fazer a ponte entre o trabalho que eu estava a fazer cá e o trabalho que fui fazer lá. E mesmo a nível da orientação, eu tinha perspectivas muito divergentes da minha orientadora lá, portanto acabámos por chocar um bocadinho na questão de como é que o meu trabalho ia seguir. E aliado a isso, a parte pessoal, não é? Portanto, eu tinha um fuso horário de 6 horas, portanto quando eu saía às 6 da tarde era meia-noite em Portugal. Portanto, muitas vezes quando eu saía já estava toda a gente a dormir e não tinha possibilidade de conversar com ninguém. Portanto, houve muitas vezes que eu fui para casa com algo por dizer e que não consegui dizer porque não tinha ninguém para falar. E vou perder a conta às vezes em que isto aconteceu e em que fui só acumulando dor, né? Porque no fundo foi dor. Choravas sozinho? Ou também sim, algumas vezes sim. Não sou muito de chorar ou de externalizar dessa forma, mas sim, de algumas situações sim. Claro que também tentei criar algumas ligações com pessoas nos Estados Unidos. Foi difícil no sítio onde eu estava a fazer doutoramento, porque a maior parte das pessoas já tinham uma vida estabelecida, a maior parte eram pessoas que tinham famílias, e nesta configuração é difícil criar ligações e ter alguém disponível para estar connosco, não é? E mesmo com as pessoas com que eu vivi também tentei criar alguma ligação, mas de facto houve algum choque cultural que foi difícil de ultrapassar e que fez com que eu não conseguisse estar bem naquele sítio. E acho que foi a grande aprendizagem que eu trago dali é a importância de sabermos sair no momento certo, porque muitas vezes o nosso orgulho não nos permite tomar essa decisão, não é? E pensamos, mas se calhar amanhã vai ser melhor, amanhã vai correr melhor, está quase, falta um mês, faltam 2 meses, não desistas. Mas há um momento que é importante desistir, que é importante dizer, eu fiz tudo o que podia, a partir daqui vou só estar a prejudicar-me mentalmente, não é? Conseguiste? Não. Foste até ao fim? Fui até ao fim. E paguei caro essa exaustão emocional e física, porque depois torna-se físico, não é? Paguei caro, portanto ainda tive até sensivelmente o ano passado, até 2019, a fazer algum tipo de acompanhamento psicológico, psicoterapia e tudo, para ultrapassar aqui algumas coisas que são marcas que ficam para sempre, não é?
e que é importante sabermos que elas lá estão, identificá-las, mas também relativizá-las e aprender com elas. E esse trabalho teve que ser feito. Quando estavas lá e percebias, porque isto sou eu a ver um Diogo que não gosta de exteriorizar as coisas, até ter bem a certeza que já estão quase que resolvidas para os outros não sofrerem, quase como já a dar a novidade de há um ano atrás. Já está, não vamos falar mais disso, não se preocupem. Quando estavas nesse processo todo, o levar até ao fim era porque achavas que tinhas que atingir mesmo aquele fim, porque era um objetivo teu, mas também pensavas que, isto sou eu a perguntar, que poderia ser uma desilusão para os teus que estavam cá e que também apostaram em ti de alguma maneira e acreditavam nesse teu projeto, ou sabias que se dissesses eu quero desistir disto, tinhas a porta aberta para voltar sem grandes perguntas. Eu acho que isto é importante porque há muitas pessoas a passarem pelo mesmo que tu e que se calhar não vão desistir porque não aceitam a palavra desistir e continuam, e depois pode acontecer como aconteceu a ti, que o que fica é duro e é um caminho muito mais duro com marcas e às vezes eu penso sempre, será que foram até ao fim da linha porque não queriam, não é deixar mal, mas não queriam dar esse passo atrás também com os que estão cá, com a família, com os amigos, com as pessoas que são importantes. Exatamente. Sim, também, isso pesa na balança. Também, sem dúvida, sem dúvida. É um misto entre nós. Depois acredito que dependa muito da personalidade das pessoas. Há pessoas que conseguem ser um bocadinho mais centradas nelas próprias e identificar, ok, isto não me está a fazer bem, eventualmente vou ter que lidar com isto quando voltar para Portugal e as pessoas vão fazer perguntas, vou desiludir pessoas. Mas sei que fiz o melhor para mim e há pessoas que estão mais confortáveis neste papel, há outras que não tanto, e claramente pela minha história não era tanto o meu papel, apesar de eu saber que se eu decidisse voltar teria sempre apoio, e eu falei bastantes vezes com os meus pais, eu falava com eles dia sim, dia não, praticamente, sobre isto. Eles sabiam que eu não estava bem. Aliás, eu nesse ano vim 3 vezes a Portugal, portanto claramente havia alguma coisa que não estava bem. E falei com eles muitas vezes sobre esta questão de eventualmente voltar porque não me estava a sentir bem e as coisas não estavam a correr bem, e eles sempre disseram que o mais importante é a nossa saúde mental, não é? E se eu não estava bem, para voltar assim que sentisse que não devia estar lá. Portanto, acho que ao início foi um bocadinho este medo de desiludir as pessoas, e a minha orientadora cá e tudo. Depois passou a ser um medo meu, mas eu nunca falhei profissionalmente, esta não vai ser a primeira vez. Que não ia falhar na realidade, não é? Porque o meu trabalho continuaria cá, eu seria aceito sem problema de volta ao sítio onde estava e ia trabalhar no mesmo assunto, mas cá e com o devido suporte emocional. Portanto, é mesmo uma questão de ego, se assim podemos dizer. No meio disto tudo, e agora vamos aqui, bebe água que eu também. Isso. Vamos aqui ao ser eu quis deixar assim um bocadinho o teu percurso e agora estás a trabalhar, mas também para quem nos ouvir, depois também na tua vida conseguir encaixar agora isto que vamos falar de muitas perguntas que eu não vou fazer todas ao mesmo tempo, mas que vou deixar rolar como é que nesta tua vida e sendo tu, para mim vais ficar o Diogo do trampolim, porque de facto agora associo muito cada vez que tens um problema, ficas no trampolim, eu acho que muito a pensar. Excelente. Vou, não vou, faço, não faço, e acho que só saltas quando na tua cabeça, não quer dizer que seja na dos outros, aquilo já está muito bem formatado de tal maneira que é assim, não há dúvidas. Exatamente. Como é que nisto tudo, porque tu foste tendo namoradas, como é que se dá, como é que tu percebes, calma lá, eu sou homossexual, eu estou a achar piada, eu acho graça àquele homem ou àquele rapaz, como é que isso se deu e em que fase desta tua vida é que isso aconteceu? Portanto, como eu tinha referido, eu tinha este grupo dos trampolins, era um grupo muito coeso e muito unido, e eu nunca senti falta de nenhum tipo de amor enquanto estive com eles, e portanto até aos 18 anos, bastante tarde para começar a namorar, eu nunca senti realmente necessidade de colmatar as minhas necessidades emocionais em mais lado nenhum, porque tinha tudo, sentia-me realizado, estava feliz e nunca surgiu a oportunidade ou o interesse sequer de procurar outra coisa. Apesar de... E não te chateavam?
os pais, os amigos, não tenho nenhuma namorada. Sim, claro, é um clássico, não é? E mesmo dentro do grupo, então, e vocês não se juntam e não sei o quê, são tão próximos. Claro que essas perguntas saem sempre, não é? Sim. E na altura eu também não tinha a noção objetiva do que era, não é? E para mim até, às vezes, por impulso, essas coisas até surgiam. E a minha primeira namorada foi precisamente no seio desse grupo, já com 18 anos, e acho que, porque éramos muito amigos, a coisa surgiu, se calhar também um bocadinho impulsionados por estas questões de mas vocês são tão próximos e tal, a coisa não desenrola um bocadinho mais. Pronto, e eventualmente desenrolava-se. Mas agora, objetivamente, olhando para trás, faltava qualquer coisa, não é? Portanto, era uma amizade. Na realidade, o que aquilo era uma amizade e só isso. Entretanto, na faculdade isso acabou por acontecer também um bocadinho. E também criar um grupo algo coeso que me permitiu... Conseguiste ver? Sim, é verdade. Incrível. E foi logo no início, portanto, não tinha... Houve muitos estereótipos que caíram por terra logo na primeira semana que eu estive em Lisboa. Vou-te oferecer um trampolim assim pequenino. Isso era um excelente presente. Que é para deixares de saltar. Isso é um excelente presente. Eu acho que esta metáfora vai ficar. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. E, portanto, a questão surgiu bastante tarde. Eu fui de Erasmus para Londres. E nessa altura é que as coisas começaram a surgir um bocadinho, porque se em Lisboa as coisas não eram tão aceites e não se via tanto, e ver um casal homossexual de mão dada ou interagir ou qualquer coisa ainda me fazia-me alguma confusão por não ser uma coisa comum. Quando eu fui viver para Londres, isso deixou de ser um problema, não é? Porque está muito mais aceite, as pessoas estão muito mais confortáveis, não há sequer olhares se um casal homossexual está de mão dada, portanto as coisas são naturais, são perfeitamente naturais. E então aquilo começou a ser o normal para mim, tal como foi o choque de vir de Leiria para Lisboa e depois de Lisboa para Londres. O passar de Lisboa para Londres foi mais ou menos o mesmo percurso. E a determinada altura, dentro do meu grupo de amigos de Erasmus, de facto comecei a sentir que havia alguma coisa com um rapaz que fazia parte do grupo, que havia, portanto, um interesse da minha parte, não é? Talvez da dele, não sei, depois também não explorei muito o assunto, mas senti que havia uma atração pelo rapaz. E na altura nós saímos muito, portanto é Erasmus, as pessoas é mais a parte do convívio que é privilegiada, e também não me dediquei muito tempo a pensar sobre isso, mais talvez para o final do meu percurso. E entretanto, nesse mesmo ano, antes de eu ir para Erasmus, uma amiga minha contou-me que namorava com uma rapariga. Para mim foi perfeitamente tranquilo, não tive problema nenhum. Aliás, já estava em Lisboa há uns anos, já tinha desconstruído a questão há um tempo. Portanto, para mim foi... Aliás, quando ela me contou, eu disse, bem, mas ainda bem que disseste que era uma rapariga, porque se me disseste que era um rapaz é que eu achava que era estranho. Portanto, para mim está dentro do expectável. E, portanto, quando eu comecei a sentir isto que senti em Erasmus, essa atração, foi com ela que eu falei logo. Não foi um trampolim, de facto não foram necessárias tantos saltos verticais, e a coisa surgiu um bocadinho mais, foi mais cedo, mais emotivo. E falei com ela, expliquei-lhe o que é que estava a sentir, e ela sempre me deu a perspectiva de deixa ver como é que as coisas correm, não penses muito sobre o assunto, sente mais do que pensar, e não cries tu os estereótipos, não cries tu as limitações, as barreiras, deixa ser tu, deixa fluir, deixa ver o que é que acontece. E de facto, uma vez que não haviam essas barreiras visualmente, não é, na sociedade e entre nós, deixamos explorar um bocadinho mais essa questão, e de facto percebi, ok, isto é oficial, a situação mexe comigo, e este rapaz mexe comigo. Pronto, depois iniciou-se, eu voltei, nunca aconteceu nada, até porque esse meu amigo começou a namorar com uma rapariga, e depois não aconteceu nada, mas ficou a certeza de que alguma coisa era diferente, ou que havia aqui portanto, que havia uma atração por rapazes. Depois olhei um bocadinho para trás, para o meu percurso, e algumas coisas fizeram sentido, não é? Algumas situações que na altura nós não temos maturidade para perceber e não estamos despertos para perceber, e depois mais tarde fizeram sentido. Se calhar aquela situação também era mais do que uma amizade, ou se calhar aquilo também foi uma situação que mexeu mais comigo do que uma simples relação de amigos, digamos assim. Sim. E vais para Portugal? E venho para Portugal. Isto é uma pergunta, não te apeteceu ficar lá? Sim. Porque eu acho que é das coisas que ocupo mais o preconceito,
é de me afastar de alguns amigos que, por não falarem abertamente disso, por não se assumirem, acabam por ir viver para Londres, para outros países onde isso é normal e aceitável. Claro. E eu sinto que esse preconceito faz com que de facto as pessoas ainda não se sintam em Lisboa, em Portugal. Eu falo Lisboa porque é onde vivo e onde estou mais, Claro. é a minha realidade. Não se sintam que, ok, aqui eu posso ser eu, então vão para fora. E ao irem para fora por causa deste preconceito, nós perdemos. Exatamente. Porque deixamos de estar com as pessoas que gostamos, quase porque elas não têm espaço para serem o que são. Por isso é que é a minha pergunta de quando regressaste a Portugal, não quiseste logo, calma, mas não é aqui, eu lá estava muito melhor nesse aspecto. Exatamente. Sim, eu tive bastante vontade de ficar lá. Na altura até estava a acabar a licenciatura e pensei em candidatar-me doutoramento lá, por várias razões. Uma coisa vai longe. Exatamente, eu queria ficar lá bastante tempo, havia todo o interesse, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal, para poder explorar também um bocadinho a questão portanto, perceber um bocadinho melhor o que é que estava a acontecer, até porque era um início, é um sítio onde ninguém nos conhece, é um sítio que ninguém tem uma ideia tua, ninguém tem uma pré-ideia tua, não sabe onde é que tu vieste e, portanto, as pessoas não iam julgar porque também não te conheciam, não é? E eu acho que é sempre mais fácil partir do zero do que já haver uma coisa construída para trás e ter que desconstruir toda uma imagem que alguém tem sobre nós, não é? Por isso é que os nossos pais e os nossos amigos mais antigos acabam por ser as pessoas mais difíceis de contar. Porque como é que foi? Foi muito fácil. Foi? Quer dizer, não foi muito fácil para mim, acho que correu muito melhor do que eu estava à espera. Também é uma história. Foram várias. Esse foi todo um trampolim que era quase o mundo. Mas por acaso até foi mais rápido do que eu estava à espera. Portanto, a história também é uma história engraçada. Eu na altura estava a namorar e tínhamos ido, portanto, com o meu namorado na altura, tínhamos ido para um hotel e eu dei os meus dados de faturação, portanto, a minha morada de Leiria, e a fatura iria ser enviada por correio para casa. E na altura o meu namorado disse-me: mas olha, vão enviar a carta para casa e os teus pais vão perguntar porque é que estiveste num hotel aqui. E na altura aquilo não me tinha ocorrido e eu pensei: pois realmente, isso foi muito bem pensado, mas eu não tinha pensado nisto na altura. Como é que eu vou resolver isto? E fiquei ali um bocadinho a pensar sobre o assunto. E depois percebi que, ok, então isto vai ser a oportunidade. Já andava há um tempo, até porque na altura estava a namorar já há 6 meses, já é um tempo considerável. Naturalmente já não é a casa com tanta frequência, os meus pais também notavam essa ausência, portanto pensei, bem, não vale a pena esconder mais, isto mais tarde ou mais cedo teria que ser dito, portanto vai ser no próximo fim de semana quando eu for a casa, vou-lhes contar. E então nesse fim de semana, se me perguntares o que é que aconteceu nesse fim de semana, eu não faço ideia, porque eu não estava sequer minimamente presente. A minha função naquele fim de semana era contar esta história. E, portanto, no almoço de domingo, nesse domingo, tínhamos almoço de família, nós os 5 da minha família, e eu preparei as malas, confesso, fiz as malas para o caso de alguma coisa correr mal, ter tudo pronto para pegar e ir, e fui almoçar com os meus pais. Mais uma vez, não faço a mínima ideia do que é que falámos ao almoço. Aproveitei para beber 1 ou 2 copinhos de vinho para ajudar a desinibir um bocadinho, porque eu ia precisar de muita coragem. E depois disse-lhes: tenho uma coisa para vos contar. E fiquei ali um bocadinho a marinar. Meus pais disseram: força, mas está à vontade, podes contar o que quiseres, o que é que se passa. Perceberam que eu estava a ficar ansioso, não é? E eu disse que namorava. Eu disse: muito bem, muito interessante, então, mas conta mais, pormenores. E eu disse: namoro com um rapaz. E seguiram-se 10 segundos de silêncio. Acho que foram os 10 segundos mais longos da minha vida. E depois o meu pai disse-me, possivelmente uma das frases da minha vida, disse-me que eu sempre vos disse que vocês trariam cá a casa quem vocês quisessem, de cabelo vermelho, amarelo, homem, mulher, daqui ou da lua, são vocês que escolhem, são vocês que vão viver com essa pessoa, portanto a escolha é vossa e será sempre bem-vindo. E eu fiquei completamente desarmado, sem palavras. Eu escrevi esta frase na minha tese de doutoramento, na capa da tese. Escrevi esta frase porque claramente uma frase que vai ficar para a minha vida. A minha mãe não reagiu, ficou mais sem reação,
mas acho que aproveitou um bocadinho a deixa do meu pai para dar também algum apoio. Portanto, acho que foi um bocadinho mais surpresa para ela, talvez, mas aproveitou a deixa para dizer claro, portanto, se é o teu namorado, será sempre bem-vindo, vai correr tudo bem, não te preocupes. E pronto, foi uma história engraçada. E depois, ou seja, o que disseram nesse almoço aconteceu? Porque às vezes podemos dizer isso, mas depois na prática... É verdade, exatamente. Custa mais, porque imagina, de repente és o único rapaz, depois tens 2 irmãs, nós portugueses muito tradicionais. Eu estou a pensar numa coisa sim. que está a surgir agora de... Os teus pais podem pensar, bem, até o nosso último nome, se calhar se o Diogo não tiver filhos, isto não vai... Estás a ver o que eu estou a querer dizer? Eu acho que foi um coração tão grande o que o teu pai te disse. E já deves ter pensado, para que é que eu fui fazer a mala? Exatamente. Mas exatamente. A minha curiosidade é de sentir se depois no dia-a-dia, depois do embate, se sentes mesmo que é isso ou às vezes também, porque são do Leiria, ou seja, se Lisboa já não é muito aberta, o Leiria ainda há de ser menor. Claro. O teu pai e a tua mãe também hão de ter a parte sociável deles em Leiria, que de repente para eles, ou seja, o que eu quero dizer já é difícil para ti, muito difícil, mas também é difícil para os pais. Sem dúvida. Eu acho que os pais não sofrem tanto como nós, mas são a segunda linha de sofrimento, sem dúvida. Até porque eles, mais do que nós, são as pessoas que construíram expectativa, não é? Nós criamos a nossa expectativa ao fim de alguns anos de termos nascido. Portanto, quando começamos a perceber o que é que queremos e para onde é que queremos ir, portanto, temos alguns anos de gestão de expectativa. Os nossos pais estão a criar expectativa desde antes de nós nascermos. Têm uma ideia nossa antes de nós nascermos. Têm ideias e objetivos para nós que nem nós temos ainda, não é? E são válidas, porque nós somos fruto deles, não é? E é normal que eles também ponham algumas expectativas deles em nós. E muitas vezes eles querem para nós aqueles que eles não tiveram e que eles não foram, querem que nós sejamos. E, portanto, desconstruir uma ideia tão drasticamente, não é? Porque há muita coisa que vai mudar na vida deles e nossa. Desconstruir essa ideia é um trabalho muito árduo. Eu reconheço isso e acho que é extremamente complicado para um pai. Não a questão de dizer que aceita, mas de realmente aceitar, porque tem que haver essa desconstrução. E, por exemplo, o meu pai teve uma reação muito mais de aceitação no início, mas fala menos sobre o assunto. Portanto, é mais, para ele é mais difícil pegar no assunto ou perguntar como é que estão as coisas, ou se alguém vai lá à casa, ou se porque os meus namorados eventualmente vão lá à casa, ou coisa assim do género. E perguntar por essa pessoa, olha, não sei quem está bem, como é que estão as coisas, é mais difícil para ele. Para a minha mãe já é mais, acho que na altura teve um choque maior, mas a questão está mais desconstruída e aceita realmente na verdadeira definição da palavra, aceita melhor o assunto. Achas que pode existir algum medo? Isto digo porque uma seguidora das páginas com graça tem um filho que é homossexual e falou comigo e dizia mesmo isso, Ticas, de mim, nós aceitamos, está na família, já é. Eu às vezes deixo de dormir bem, lá está, com o que podem sofrer ou não, mas dizia-me assim, porque é um mundo muito promíscuo. O que ela me dizia, eu sinto muito que ele até pode estar bem com o namorado, mas que é muito mais fácil enganarem-se uns aos outros do que nós, homem e mulher, que também acontece. E eu fiquei a pensar naquilo, ou seja, é assim tão mais promíscuo, porque isto depois são as coisas, lá está, e por isso é que isto também certo. É para quebrar tabus. Eu também exatamente. Porque imagina, e de tudo, de coisas que vamos vendo, vocês até, em Londres eu acredito que não, nas Nova Iorque, Rio de Janeiro, tudo eu acho que não, mas em Lisboa, ou seja, o que noto é que para estarem juntos têm de ir a um bar onde seja socialmente aceito e não tenham que estar preocupados. Eu acho que cada vez menos mas sinto que há festas, há coisas em que está bem, vamos e já somos, e não temos que estar com olhares ou o que seja. E nessas festas, nesses meios, é tudo assim tão mais promíscuo.
como se quer fazer crer e como se vê nas séries, ou é coisas que nós também criamos aqui? Sim, acho que é um bocadinho isso. Qualquer grupo minoritário, para ser aceite, há sempre algum não diria um grau de exagero, mas é preciso vincar um bocadinho. Ou por outra, o processo de descoberta é sempre um processo que tem excessos, não é? Isso acho que acontece com todos nós. Quando começamos a beber uma cerveja ou duas, damos por nós, temos 18 anos e bebemos 10. E depois é preciso aprender a balancear aqui um bocadinho as coisas e a dosear as coisas, não é? Eu acho que aconteceu mesmo com a comunidade queer no geral. Portanto, que é, ao início, se calhar havia muito esta questão de como é difícil de encontrar alguém, temos de ser um bocadinho mais expressivos e um bocadinho mais expansivos e se calhar um bocadinho mais exagerados em algumas questões, porque temos de nos fazer evidenciar e mostrar que estamos aqui e que também temos direitos e que também somos pessoas como outras quaisquer. E, portanto, se calhar ao início houve um bocadinho, cometeram-se alguns excessos. Eu acho que hoje em dia isso já não é tão latente, isso já não acontece tanto. Acho que as pessoas já aprenderam a respeitar outras pessoas. Ainda, claro, ainda não tanto como seria desejável, por uma razão estamos aqui hoje os dois, mas como já é mais aceite e as pessoas já aprenderam a dosear um bocadinho mais, acho que isso já não acontece e eu vejo pelos grupos dos meus amigos, a grande maioria dos meus amigos são heterossexuais, e eu vejo que muitas vezes há muito piadas mais... nos grupos sobre homossexuais, tu entras a vinhas... Entro. Não é que eu goste, mas eu acho que a sátira não, no devido contexto não tem problema. Pronto, acho que devemos saber reconhecer quando é que é o sítio certo para fazermos algumas piadas. Quando é saudável, não é? E quando é saudável. Eu acho que entre amigos não há problema. Portanto, brincar com isto ou com aquele assunto, ou seja, com o que for, não é um problema. Entre amigos passa a ser um problema quando não é um grupo de pessoas que se conhece, a mensagem está mal passada e pode pôr em choque com a liberdade das outras pessoas, não é? Com aquilo que as outras pessoas são. Alguma vez sentiste, e estávamos a falar em off, de às vezes as pessoas dizerem ele não é normal. Sim. Os homossexuais não são normais. Um dia ele vai ser normal. Alguma vez sentiste isto na pele de pessoas que consideravam que não eras normal ou que podias ter um desequilíbrio mental ou podia ser uma forma de chamar a atenção? Alguma vez sentiste isso? Sim, eu senti mais na questão de isso é passageiro. Isso é agora, porque também está na moda, porque, pronto, aqueles clássicos, não é? Que são os clássicos. Tu essas vezes dizer, olha, tenho aqui um trampolim, vou ficar aqui uma vida inteira para ver que não é passageiro. Exatamente, vou saltar aqui neste trampolim e vou ficar sempre a saltar neste trampolim. Sim, acho que há sempre essa questão, portanto, nomeadamente, e acho que também era um bocadinho este trabalho que eu queria fazer, vir aqui é desconstruir o estereótipo, não é? Portanto, aquilo que é o homossexual que as pessoas associam, portanto, que tem que ser alguém extrovertido, tem que ser alguém que gosta de um determinado estilo de música, excêntrico, e não, quer dizer, um grupo... O melhor amigo das mulheres. Exatamente, e que eu adoro ir para as compras, e eu odeio ir para as compras. Eu odeio música pop no geral, eu não odeio, mas não sou muito fã de música pop no geral, não sou uma pessoa introvertida, exatamente, quer dizer, todos nós somos diferentes, e todos os grupos que nós frequentamos são heterogéneos. A nossa família, os nossos amigos, o nosso local de trabalho, se olharmos à volta, percebemos que nenhum de nós é igual a nós. E, portanto, é normal que na questão da orientação sexual ou na identidade sexual, que também sejamos diferentes. E eu costumo dizer que não há... Este label de orientação sexual das pessoas é uma coisa que eu tenho para mim que não é assim tão linear. Eu acho que, eventualmente, haverá... Se existem 7 mil milhões de pessoas no mundo, então há 7 mil milhões diferentes sexualidades, de orientação sexual, ou de maneira de estar, porque as pessoas também têm maneiras de estar diferentes dentro da sua sexualidade, não é? Mesmo um casal heterossexual ou uma pessoa heterossexual, e mesmo mudando de parceiro, tem comportamentos diferentes. Portanto, essas diferenças na sexualidade existem individualmente. Portanto, claro que eu percebo a necessidade de um rótulo, ok, essa parte eu aceito, que haja um rótulo para a orientação sexual das pessoas, por exemplo, mas mesmo dentro dessa orientação sexual há milhões de possibilidades. E, portanto, onde eu notei mais, eventualmente, essa questão foi precisamente de as pessoas dizerem-me, mas eu nunca diria. Mas porquê é que as pessoas nunca diriam? E se eu viesse aqui dizer que gosto de fiambre, ou que quer ser vegetariano?
Eu, neste momento, estou a tentar reduzir. Neste momento, não, já há uns anos estou a tentar reduzir na carne. Apesar de comer carne, menos. E quando eu contei às pessoas que ia comer menos carne, ninguém perguntou tu, mas porquê que queres deixar de comer carne? Portanto, isto não é uma questão, não é? Ou seja, não tem que haver uma associação entre a orientação sexual e um estereótipo, porque depois acontece isto, que é não se estar à espera de que alguém que não corresponde a esse estereótipo seja assim, não é? E depois há aquelas coisas com que nós crescemos e com que tu cresceste, que é o formar família. Exatamente. Ter filhos, e que eu gosto muito de pensar na perspectiva ao contrário, como te disse quando falámos, que é claro que há a questão da adoção, claro que há a questão de muitas coisas, mas eu quando penso nisso, não penso nisso, eu penso como é que pessoas como tu, Diogo, que cresceram numa família, foram educados para casar, para ter filhos, para dar netos, como é que não devem sofrer ao pensar de eu a ser como sou, a gostar de pessoas do mesmo sexo que eu, nunca vou poder ter naturalmente um filho. É um sofrimento. Sim, também. E como eu te digo, portanto, os pais aqui também estão muito envolvidos, né? E nomeadamente no meu caso, que era uma pessoa muito focada no que é que os outros achavam de mim, e sempre foi uma questão, né? Relativamente aos meus pais, à minha família no geral, esta questão de, porque é uma família relativamente tradicional e portanto todos os meus primos têm filhos, a minha irmã é mais nova que eu, teve uma filha há pouco tempo, portanto é um comportamento normal, digamos, e portanto isso também foi uma questão que eu sempre tive. Ainda por cima, do lado do meu avô paterno, eu sou o único neto homem dele. Peso do nome. Exato, porque o meu pai também tem 2 irmãs, eu tenho 2 irmãs, portanto seria eu a passar o nome. E isto também são coisas que têm peso, não é? Que ficamos a pensar, mas estamos aqui a jogar com vidas que não são só nossas. Claro que esse não pode ser o foco, não é? Porque as pessoas têm que se centrar nelas e não ficar presas àquilo que os outros acham que elas têm que ser. E por isso é que as coisas têm que ser desconstruídas para haver um equilíbrio das duas partes. Mas este caminho de desconstrução começa em nós durante muito tempo. Por isso é que eu acho que as pessoas têm que ser muito tolerantes quando se conta a alguém e as pessoas às vezes não reagem assim tão bem. Eu aceito isso, porque se eu demorei anos a desconstruir para mim próprio, se eu vou contar a alguém que não passou pelo mesmo processo, que não estava dentro da minha cabeça e não passou pelo processo como eu passei, eu tenho que aceitar que essa pessoa também precisa desconstruir. Eu não estou à espera que a pessoa num momento esteja tudo bem e que de repente reformatou a imagem que tem de mim de há 20 anos ou 30 anos do dia para a noite, né? É natural que isto não aconteça e é preciso alguma tolerância nesse aspecto. Mas por termos passado muito tempo a desconstruir esta ideia e a perceber as implicações que isso ia ter, é também um peso na questão de ser pai, não é? E de pensar, ok, eu não tenho a possibilidade de ter um filho da maneira tradicional, de ver a minha mulher grávida, ir às consultas de acompanhamento, ver um parto, assistir a um parto, eventualmente. Isto não vai acontecer, não é? E claro que eu não sei se sinto tanto isso, porque eu não sei se quero ser pai, ainda é uma questão que tenho que perceber, mas eventualmente para casais ou para um homossexual queira ser pai, é uma questão que deve ser extremamente difícil de lidar. Quando contaste aos teus, sentes que ganhaste uma vida nova? Sinto que... Pelo menos mais leve. Mais leve, sem dúvida mais leve. Mais leve, até porque pude começar a conciliar 2 mundos, não é? Era o meu namorado e os meus amigos e a minha família, que até eram mundos completamente separados. Portanto, pude ter uma vida só e não 2. Eu acho que isso é extremamente importante. Mas, acima de tudo, senti que eles sabiam mais sobre mim. Agora sabem mais uma coisa. Sobre ti à séria. Sobre mim à séria. Diogo. Exatamente. Boa. E é uma parte muito importante das nossas vidas, não é? A pessoa com quem estamos e quem nós somos. Portanto, poder transmitir isso e poder incluí-los nesse processo é bem-vindos a metade da minha vida, que até aqui não tinham possibilidade de conhecer. Depois, muitas vezes, o que acontece é que há pessoas que não têm essa coragem, que ficam no trampolim uma vida toda. Exatamente. Casam-se, têm filhos, saem do trampolim de vez em quando para a parte da vida que não contam e acabam por, ou seja, vivem, mas não vivem. Exatamente. Vão vivendo várias vidas e eu acho que aí é que entra aí o turbilhão
do peso da sociedade, de nós castrarmos vidas, que é o que eu acho que acabamos por fazer com o preconceito e com o julgamento. Castramos vidas de serem, como tu dizes, leves, de repente poder partilhar com as pessoas que mais gostamos tudo aquilo que nós somos. Exatamente. Assim, já quase a acabar, qual é que foi o dia mais leve que tiveste? Quando contei aos meus pais. Sem dúvida. Por serem uma parte tão importante, poder integrá-los na minha vida foi extremamente importante. E os teus avós? Só assim a correr, como é que reagiram? Os meus avós, neste momento só tenho uma avó viva, mas não souberam. Acho que era extremamente difícil explicar-lhes a situação. E achas que não sabem? Acho que não. Pelo menos a minha única... Talvez a minha avó paterna talvez soubesse. A minha avó materna pergunta muitas vezes quando é que... que uma carinha tão bonita, quando é que tu me vais dar um neto? É um clássico e eu tenho que se explicar. Eu não, acho que não lhe vou dar netos. Se calhar ficar a saber agora. Pois, talvez para não sei. Se calhar tens de ir. Um beijinho grande, vó. Tenho um neto muito querido. E o dia mais pesado, Diogo? Mais pesado. Sei exatamente o dia em que foi, por acaso. Não tenho problema em dizer, foi dia 23 de julho de 2016. Acho que foi o dia que eu fui mais fundo. Acho que realmente somos muito vulneráveis nesta cadeira. Foi quando eu estava nos Estados Unidos e foi o dia em que eu objetivamente estive mesmo em baixo. Foi um dia que eu nem sequer fui trabalhar porque não consegui sair da cama. Portanto, esse foi objetivamente o dia mais... Pensaste em alguma coisa má? Foi a única vez na minha vida que pensei em alguma coisa má. Sim. E precisamente por isso no dia a seguir pensei, alguma coisa tem que mudar. Porque este dia não vai poder voltar a acontecer na tua vida nunca mais. Nunca mais. Ainda bem. Claro. Senão não estávamos aqui. Exatamente. Mas acho importante e obrigada por teres partilhado isto, porque eu acho que há muitas pessoas em situações semelhantes a terem o mesmo dia 23 como tu tiveste e a não conseguirem, como tu, perceber que não é aquilo que querem e que têm que dar a volta. Por isso, parabéns. Obrigado. Pela força. E a vida tem graça. Sem dúvida. Muita. Cada vez mais. Que bom. Obrigada mesmo. Obrigado, coração cheio. Eu tinha aqui mais perguntas para fazer, mas eu acho que foste muito conciso, muito prático, muito sincero, muito verdadeiro nesta questão, que eu acho que é uma questão ainda com muitas questões, mas que de uma maneira leve, suave, mas prática também acho que conseguimos aqui quebrar alguns pequenos tabus que se começam a construir em crianças de pessoas, em cabeças de crianças e de miúdos que depois se tornam quase como factos e como realidade. E por isso foi muito bom. Também muito bom passar a tua história. Vais ficar o Diogo do trampolim para mim. E acho que cada vez que eu também tiver com medo de fazer alguma coisa, vou perceber que estou em cima do trampolim e vais-me ajudar imenso. Claro. A querer não estar muito tempo, as 80 vezes lá em cima. Gostei muito, Diogo, obrigada. Eu também, Ticas, obrigado. Parabéns também pela forma como levas e como encaras. Espero que quando a tua avó conversar contigo vou ter que me preparar novamente. Corra bem, faz as malas. Vai ser difícil, se calhar vai ser uma surpresa. Se calhar não, acho que às vezes é isso. Eu acho que às vezes criamos nós sem dúvida, muitas barreiras à volta e às vezes, se calhar quando a tua avó te pergunta com uma cara tão bonita, quando é que se calhar até já sabe e está à espera que sejas tu a contar. Se calhar estava só a puxar o assunto, quem sabe? Vamos ver. É isso. Não, espero ter contribuído para desconstruir alguns preconceitos. Espero ter ajudado também não só as pessoas que passam por isto como eu, mas os pais dessas pessoas, as famílias dessas pessoas, os amigos dessas pessoas, porque acho que todos nós temos um papel e muitas vezes não temos noção desse papel que temos. É importante termos noção que temos algo a dizer sobre e que podemos impactar a vida de alguém e aceitar as pessoas como são e amá-las, transmitir-lhes amor é o mais importante, porque esse amor vai trazer muitos frutos e vai fazer muita gente feliz. É verdade, obrigada. Bem, depois do Diogo ter acabado desta maneira, acho que de facto não há muito mais a dizer, a não ser amor, verdade e respeitar-nos enquanto pessoas, sabermos que quando a nossa liberdade termina, quando começa a liberdade do outro,
E acima de tudo eu acho que é isto, nós temos de facto um papel muito importante na vida dos outros, e aceitarmos, respeitarmos, já é assim um passo que para nós é pequenino e tão fácil, e é muito grande para quem está do outro lado. Viver uma vida leve, completa, sem ser só metade aqui, metade ali, e ser feliz. Eu acho que não há nada melhor do que nós sabermos que com o bocadinho que conseguimos estamos a ajudar outras pessoas a serem felizes. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado a quebrar aqui alguns tabus, e que tenham uma boa semana. Um beijinho grande, obrigada por terem estado desse lado. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.